Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Everaldo Souza para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Nós vamos falar um pouquinho de biologia, de psicologia, de botânica, de plantas em geral e bonsai também. Você já ouviu falar em cegueira vegetal ou cegueira botânica? A cegueira vegetal não se trata de deficiência visual, se trata de uma cegueira por pessoas que enxergam muito bem. Esse tema ele foi difundido em 1999 e é bastante discutido em salas de aulas de botânica, ok? O que seria essa cegueira vegetal? A falta de interesse, né? A falta de interesse das pessoas enxergar plantas, né? De enxergar de maneira mais positiva, com relação, por exemplo, aos animais. O que acontece? Hoje em dia, a gente convive muito, né, nos centros urbanos, então o ambiente que as pessoas convivem já é um ambiente para enxergar menos com outros olhos as plantas, florestas, né? Enfim, as plantas em geral. E o que acontece nessa história? É muito mais fácil, né? Uma criança ou um jovem, né? Até mesmo adulto, enxergar um animal junto com a planta do que a própria planta. Por quê? Porque a planta ela reage de outra maneira, né? Ela reage, mas não interage. As plantas, elas decoram o ambiente, mas não interagem. Não é igual um cachorrinho, um gatinho que vem abanando o rabinho, vai para lá, vem para cá. As plantas, muitas vezes, não são notáveis por crianças, jovens, devido a elas serem imóveis, né? E não interagir. Elas não interagem com a pessoa. Então, o que acontece? A gente cita muito jovens, crianças, né? Mas tem muitos adultos também, no qual eles viveram no ambiente mais urbano, onde não tem muito essa questão das plantas, né? Presente na vida deles. Só que as plantas, elas são muito importantes, elas estão presentes nas nossas vidas, né? Então, o que acontece? Aqui na minha casa, por exemplo, nós somos em 4. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Os 3 não ligam para a planta. Eles não ligam para a planta. Quer dizer, e eu já sou o contrário. Mas por que eu gosto de planta? Porque eu vim do interior, né? O pessoal que é mais antigo no canal aí já sabe, né, que eu comentei que meu pai tinha um sítio no Paraná, né, um sítio muito grande. Então eu convivi naquele meio, né? Eu convivi naquele meio até os meus 18 anos. E por incrível que pareça, eu não deixei esse gosto de lado, sempre gostar de plantas. Beleza? Então eu vejo muitas vezes assim, o bonsaístas, pessoas dizerem assim, eu vou passar esse bonsai, vou passar para o meu filho. Esse bonsai vou passar para minha filha. Só que tem uma coisa, né? Tem que ver se eles gostam ou vão se interessar pelas plantas. Né? Se eles não se interessar pelas plantas, não tem como passar. Porque assim, quem não se interessa por planta, a planta morre. Deixa a planta morrer. Deixa a planta morrer por causa do quê? Por causa dos cuidados diários que tem que ter. Então, o que acontece? Eu vejo muitas vezes bonsaísta, né, fazendo bonsai, fazendo poda, fazendo alguma coisa, e já passando para o filho aquele legado, né, deixando para o filho aquele legado e passando aquele legado para o filho. E tem muitas crianças que gostam, né? Então,
independente da pessoa que nasceu em São Paulo, em Fortaleza, qualquer capital, qualquer grande centro, ou de uma pessoa que nasceu no interior. Quando a pessoa tem de gostar, né, ela vai gostar, ela vai se interessar. Então, o que acontece? Nós temos que saber, né, temos que ter essa consciência do interesse das crianças, do interesse dos jovens. Aqui, por exemplo, na minha casa, se eu deixar as plantas para alguém cuidar, elas morrem. Por quê? Falta de interesse, primeiramente, para depois conhecimento. Então, essa cegueira vegetal, ela existe. Ela existe. É a forma das pessoas não enxergarem as plantas, né, como deveriam enxergar. Tá? Mas essa questão ela pode ser desconstruída. Ela pode ser desconstruída e pode ser reativada no indivíduo. Depende muito, de repente, da maneira da gente trabalhar, né, a ideologia, a ideia, para que aquela criança, para que aquele jovem comece a gostar de planta. Porque às vezes você vê uma criança, pede para ela fazer uma descrição. Ah, fui na praia. Ela vai e faz descrição de tudo que ela viu na praia. Mas os vegetais, as árvores, a floresta ali em volta da praia, ela não viu. Né? Então, eu acho muito interessante isso daí. Né? A gente saber a importância das plantas, né? Você se alimentar das plantas, você se vestir das plantas, e somos todos dependentes dela, ok? Somos todos dependentes da planta. As plantas, elas, né, produzem oxigênio, né? São os alimentos, e assim, gradativamente ela vai nos dando suporte nas nossas vidas, né? Então nós somos totalmente dependentes dela. E nós também temos que dedicar, né? Dedicar o nosso tempo, né, às plantas, para a gente estarmos sempre de olho, sempre apreciando, né, uma coisa tão bonita que é a natureza. E essa desconstrução, nós podemos desconstruir essa questão, né, e passarmos aos nossos filhos a importância, né, que temos, né, que tem as plantas nas nossas vidas. Então é mais ou menos por aí. Esse é mais ou menos esse tema, né, bastante amplo. E assim, pessoas que queiram entender mais esse tema, na internet tem bastante conteúdo, tá? Bastante conteúdo em cima disso daí, e não deixa de ser também interessante. Então, aquele negócio, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, vai na casa da gente, a gente mostra, né, aquele monte de planta lá, e tem uns que até se interessam em ver, tem outros que já não interessam em ver. Vai lá, ela enxerga aquele monte de planta, aliás, ela vê aquele monte de planta, mas não enxerga, né? Não enxerga. Então, por isso que é chamada de cegueira vegetal. Você põe lá uma planta linda, maravilhosa, e põe um gato, ou põe um cachorro, um animal. O que a criança, o jovem, às vezes até adulto, um adulto de grande centro urbano vai enxergar? Vai enxergar o cachorrinho, mas não vai enxergar a planta. Infelizmente, existe isso? Existe. Existe mesmo. E aí, vem aquela questão, né? Você dá uma planta para a pessoa, né? Você dá uma planta para uma pessoa. Vou dizer para vocês, não dê planta para quem você não conhece. Não dê planta. Deixa a pessoa vir a requisitar essa planta. Às vezes a gente faz um tremendo de um esforço e dá uma planta para uma pessoa. A pessoa deixa a planta morrer.
Por que eu deixo a planta morrer? Porque ela não tem afinidade com aquilo, né? Dias atrás tivemos um bate-papo num grupo de bonsai, no qual eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta assim, o que vocês acham de pessoas que têm dinheiro, compra um bonsai, muitas vezes caro, mas ele não tem afinidade nenhuma, né? Tanto pode a pessoa ter dinheiro, como não pode. A minha pergunta é essa: é você comprar um bonsai super caro, né, de 5, 10, 15 mil reais às vezes, que eu vejo muitas vezes aí, só que a pessoa não tem afinidade nenhuma com bonsai. Aí o que um professor meu falou? Ele falou assim: olha, eu não vendo planta minha para curioso. Não vendo planta para mim, eu não vendo planta minha para pessoas que eu não saiba, né? Se eu não sei que ela mexe com bonsai, eu não vendo. Não vendo para curiosos, coisa desse tipo. Por quê? Porque eu sei que uma planta que levou anos e anos para eu conseguir formá-la, mais dia, menos dia, ela vai morrer. Mas vai morrer por quê? Porque a gente que trabalha com bonsai, eu não estou dizendo de outras plantas, mas outras plantas também é mais lento esse processo, mas acontece. Qualquer planta em vaso, ela tem que ter seus cuidados. Adubação, né? Rega, e vai chegar uma hora que vai precisar trocar o vaso dessas plantas. Eu tenho plantas enormes aqui em vaso, palmeiras e outras plantas grandes, que é 5 anos. No máximo 5 anos eu tenho que trocar o vaso e fazer a poda de raiz. Normalmente como um bonsai. Só que o bonsai é uma vez por ano, né, que a gente faz. Então, eu digo para você assim, não dê um bonsai para uma pessoa. Porque se você der um bonsai para a pessoa, você não sabe se aquela pessoa gosta ou não, né? Então é um conselho de amigo. Às vezes você paga caro num bonsai, e acaba dando um bonsai para a pessoa nunca nem ouviu falar de bonsai. Muitas vezes, muito menos saber cuidar, né? E esses dias mesmo atrás, eu vi um vídeo do professor Ladoso, levaram um bonsai para ele lá, um bonsai aparentemente caro. Quando deram para a pessoa caro. Deram um bonsai simplesmente de presente de casamento para uma pessoa que a pessoa nem sabe o que é bonsai. O que aconteceu? A pessoa pegou o bonsai, levou lá dentro da casa e deixou lá o bonsai dentro da casa. Meses e meses, anos. O que aconteceu? O bonsai foi definhando e estava quase morto. Até o Ladoso mesmo mostrou um galho grande assim, porque a planta estava num determinado lugar que ela esticou o galho procurando luz, procurando sol. Então, é complicado isso daí, né? Aí o que acontece? O professor está lá dando um jeito na planta lá, tentando salvar essa planta. Então, às vezes, outra coisa também, outra dica também, assim, aproveitando o gancho, é quando a gente vai viajar. Quando você vai viajar, se você deixa uma pessoa para cuidar do bonsai, para regar seu bonsai, o mínimo que você tem que fazer é ensinar ele a regar e o tempo que leva para regar aquelas plantas. Porque é aquele negócio, a pessoa chega, joga água por cima como se estivesse jogando água numa horta. E não é assim, né? Você tem que chegar, passar para a pessoa que enquanto não pingar a água aqui embaixo, não está regada. Esse é o detalhe. Eu fui viajar e deixei aqui os bonsais para meu filho. Meu filho não sabe nada de bonsai. Nem aqui ele sobe. Nenhum dos dois sobe. O que eu tive que fazer? Tive que ensinar ele direitinho para que enquanto, olha, eu levo 40 minutos para regar minhas plantas. Então você tem que ficar pelo menos 40 minutos aqui. Rega uma, rega outra, volta de novo, até pingar embaixo. Assim que pingou embaixo, beleza. E a rega é o mínimo que a gente tem que ensinar uma pessoa, né? Para a pessoa
poder sair e viajar tranquilo. E às vezes a gente não viaja tranquilo, né? Sabe? Por exemplo, adubação. Adubação, você deixar para uma pessoa, para terceiro, adubar a sua planta, que não tem afinidade nenhuma com planta, mas nem pensar. Nem pensar. Porque no adubo orgânico, você pode até deixar, a pessoa pode até errar. Mas se a pessoa for adubar com um adubo químico, já era. Pode esquecer. Bye bye bonsai. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria falar, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um tema novo que, se vocês quiserem, vocês procurem saber melhor. Tem bastante matéria, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um abraço, muito obrigado por vocês prestigiarem o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.